Minha família me acusou falsamente de ter dormido com a noiva do meu primo, me deserdou, e agora, a verdadeira confissão dos destruidores de lares revelou uma verdade que eles nunca esperaram. Eu sou James, tenho 32 anos agora, mas toda essa confusão começou quando eu tinha 27. Cresci em uma cidade pequena nos arredores de Portland, daquele tipo onde todo mundo conhece a vida de todo mundo, goste você disso ou não. Meu primo Mike e eu éramos praticamente inseparáveis quando crianças. Em todas as férias da família, nós sempre dividíamos o mesmo quarto, até a adolescência, de tão próximos que éramos. Nossas mães são irmãs, então elas sempre faziam questão de nos manter juntos, seja em feriados, finais de semana, o que fosse. Mike ia se casar com a Kate, que, curiosamente, morava apenas 3 casas depois da nossa. A família dela se mudou para o bairro quando ela tinha 8 anos e eu 10, e desde o primeiro dia nossas famílias se deram bem. Sabe como alguns vizinhos acabam virando família? Foi exatamente isso que aconteceu. Os pais da Kate cuidavam de mim e do Mike sempre que nossos pais precisavam trabalhar até mais tarde. E todo verão, sem falhar, fazíamos aqueles churrascos barulhentos e em conjunto no quintal. Era esse tipo de vínculo. Kate era como uma irmãzinha para mim. Ela vinha me pedir conselhos sobre meninos, na época da escola. Eu a ajudava com o dever de matemática, ou melhor, a gente penava junto com isso, rindo muito. Eu até ensinei ela a dirigir no meu Honda Civic velho e acabado, quando ela estava aprendendo. Descanse em paz, transmissão do meu carro. Então, obviamente, quando Mike e a Kate começaram a namorar na faculdade, todo mundo ficou empolgado, simplesmente fazia sentido. Eles já vinham flertando desde o ensino médio, e quando finalmente começaram a namorar no 3º ano da faculdade, toda a família reagiu com um até que enfim. Não estou exagerando, nossa avó literalmente chorou quando eles anunciaram o noivado. Avançando para o dia do casamento, 15 de junho de 2019. A cerimônia foi realizada em um local bem bonito nos arredores da cidade. Nada extremamente luxuoso, mas com certeza melhor do que o casamento do meu irmão Mark no quintal do ano anterior. Desculpa, mano, mas aquele banheiro químico foi uma experiência difícil. Eu era um dos padrinhos do Mike, junto com o melhor amigo dele, Tom, que foi colega de quarto na faculdade, e alguns outros caras. A manhã começou normalmente. Cheguei cedo para ajudar na organização, porque é isso que se faz quando seu primo favorito vai se casar, certo? Eu estava vestindo um terno azul marinho que custou caro demais, mas, ei, fotos de casamento são eternas. Estava com a florzinha de lapela presa, levou umas 3 tentativas para ficar reta, e ajudando a direcionar as pessoas para onde deveriam ir. Um casal de idosos já tinha me perguntado onde ficavam os banheiros pela 3ª vez. Eles eram muito simpáticos, mas definitivamente estavam com dificuldade de se localizar. Então, eu decidi acompanhá-los pessoalmente, porque eu não sou um monstro. Foi nesse momento que tudo desabou. Ouvi uma confusão atrás de mim, e antes que eu pudesse me virar completamente. Bam! Levei um soco tão forte que literalmente vi estrelas. Sempre achei que isso fosse exagero de filme, mas não, eram estrelas de verdade. O Mike veio correndo, com o Tom e mais alguns caras atrás dele. Ele parecia, nem sei como descrever, uma mistura de raiva, mágoa e mais alguma coisa. Ele simplesmente começou a me espancar. Não foi só um soco e pronto, ele entrou em modo ataque completo. Eu não sou pequeno, tenho 1,86 m, e malho de vez em quando, mas o Mike trabalha com construção, e ele estava simplesmente me destruindo. O tempo todo gritava coisas como você pôde, e eu confiava em você. Enquanto isso, eu só tentava proteger o rosto e entender o que diabos estava acontecendo. O Tom e mais 2 padrinhos conseguiram finalmente tirá-lo de cima de mim. Nesse ponto, eu já estava sangrando todo sobre meu terno novo e caro, descanse em paz para ele também. Sangue não sai fácil. Meu olho esquerdo estava inchando, quase fechado, e eu tinha certeza que meu nariz estava quebrado. O casal de idosos que eu estava ajudando ficou parado ali, em choque. A mulher chorava. Até hoje me sinto mal por ter estragado o dia deles também. Alguém, acho que o gerente do local, chamou ajuda médica. Queriam chamar a polícia também, mas consegui dizer não com meu lábio arrebentado. Mesmo sem entender nada do que estava acontecendo, ainda era o Mike, crescemos juntos. Não havia a menor chance de eu mandar prender ele. Fui parar numa clínica de urgência a alguns quilômetros dali. A médica ficava perguntando se eu queria prestar queixa, enquanto examinava se meu nariz estava mesmo quebrado. Curiosidade, não estava quebrado, só muito machucado.
Ainda tenho uma pequena protuberância por causa disso. Ela me deu uma bolsa de gelo tão gelada que quase doeu mais que os socos. Ok, nem tanto, mas, sério, essas bolsas de gelo médicas são brutais. Foi então que recebi a mensagem. Sabe aquelas cenas em filme, quando o personagem olha para o celular e tudo muda? Foi exatamente isso. Uma mensagem do meu pai: casamento cancelado. Tire suas coisas da garagem até hoje à noite. Só para contextualizar, eu já tinha me mudado há anos, mas deixei algumas coisas guardadas na casa dos meus pais, caixas com memórias de infância, equipamento esportivo, álbuns de fotos, basicamente coisas que não cabem num apartamento pequeno, mas que a gente não quer jogar fora. Nada demais, mas do jeito que ele escreveu, eu soube que tinha algo muito errado. Liguei imediatamente para o meu pai, foi direto para a caixa postal. Mesma coisa com minha mãe. Minha irmã também não atendia. A única pessoa que atendeu foi meu irmão Mark, e tudo o que ele disse foi: como você pôde fazer isso com a família, antes de desligar? Eu estava lá, na clínica, com uma bolsa de gelo no rosto, parecendo que tinha acabado de levar uma surra do Mike Tyson, e ninguém da minha família atendia minhas ligações. A enfermeira continuava me lançando olhares de pena enquanto eu ligava desesperadamente para todo mundo que podia. Provavelmente achava que eu era algum cara que entrou numa briga de bar às 11 da manhã, de terno. Finalmente, decidi ir até a casa dos meus pais. Pequena observação: tentar dirigir com o olho inchado fechado não é nada divertido. Não recomendo. Tive que virar a cabeça inteira para checar o ponto cego, provavelmente parecia uma coruja maluca para os outros motoristas. Cheguei na casa dos meus pais, a mesma em que cresci, típica de subúrbio, com a pintura azul já desbotada. Mamãe vem prometendo reformar aquela casa há uns 5 anos. O carro da minha irmã Jenny estava na entrada da garagem, junto com a caminhonete do meu irmão Mark e os carros dos meus pais. Ótimo, a família inteira está aqui. Isso vai ser divertido. Entrei pela garagem, ainda tinha minha chave naquela época, e fui direto para a cozinha. Você conhece aquela sensação de entrar em um cômodo e todo mundo parar de falar imediatamente? Multiplica isso por 1000. Mamãe estava sentada na ilha da cozinha, papai perto da cafeteira, Jenny no lugar de sempre, sentada no balcão. Ela tem 25 anos, mas ainda senta lá como se tivesse 12. E Mark estava encostado na geladeira. A primeira coisa que minha mãe faz é soltar um suspiro, nada sutil, totalmente estilo novela. Meu Deus! O que o Mike fez com o seu rosto? E imediatamente depois disso: mas como você pôde, James? Como você pôde fazer isso com a família? O choque entre preocupação e acusação me deu uma dor de cabeça ainda pior do que eu já tinha. Foi aí que finalmente me contaram o que estava acontecendo. Aparentemente, eu estava tendo um caso quente com a Kate. Sim, aquela Kate. A garota que costumava zombar da minha acne no colégio. Aquela que me ajudou a escolher o presente de aniversário da minha primeira namorada de verdade. A pessoa que literalmente me chamou de irmão mais velho no discurso de formatura da faculdade. Segundo eles, a gente estava se encontrando às escondidas há meses. Eu literalmente ri, sim, ri alto. Dica: não ria com o lábio rachado, dói pra caramba. Mas era tão ridículo que eu simplesmente não consegui segurar. Foi então que o Mark, meu próprio irmão, que, aliás, foi o padrinho no meu casamento antes do meu divórcio, outra história, não vem ao caso, pegou uma mochila de viagem de trás do sofá e jogou aos meus pés. Pega suas coisas e cai fora, ele disse, tentando parecer todo durão, tipo personagem de filme. A mochila tinha talvez metade das minhas coisas da garagem. Descobri depois que ele simplesmente pegou qualquer coisa. Pegou minhas cartas de beisebol antigas, mas deixou todas as minhas fotos do colégio e da faculdade. Valeu, mano. Tentei explicar, obviamente. Fiquei repetindo que aquilo era uma loucura, pedindo provas, tentando entender de onde isso tinha vindo. Papai só balançava a cabeça, dizendo coisas como: a gente confiava em você, e como você pôde fazer isso com o Mike? Mamãe nem olhava para mim. Jenny, que normalmente fala pelos cotovelos, ficou ali, calada. Perguntei que provas eles tinham. Resposta: a gente só sabe. E foi isso. Literalmente tudo o que tinham. Nenhuma captura de tela de mensagens, porque não existiam. Nenhuma foto nossa juntos, exceto, claro, fotos normais de família dos últimos 15 anos. Nada. Eles simplesmente sabiam. O pior de tudo? Essas são as pessoas que me conhecem. Mamãe e papai,
que me criaram para sempre dizer a verdade. Que me colocaram de castigo por um mês no 8º ano por ter mentido sobre um projeto de ciências. Jenny, que sempre vinha a mim com os problemas dela, porque eu era o razoável da família. Mark, que eu ajudei a se mudar de apartamento 3 vezes porque ele é pão duro demais para contratar uma transportadora. Todos eles decidiram que eu era culpado. Sem perguntas. Sem chance de me defender. Tentei ligar para a Kate, foi direto para a caixa postal. Mandei mensagem, nada. Liguei para a casa dos pais dela, sim, eles ainda tinham linha fixa. O Sr. H atendeu e disse que se eu ligasse de novo, ele chamaria a polícia. Bem cristão da parte dele, né? O senhor todos merecem perdão. Saí da casa dos meus pais em estado de choque. Nem peguei a mochila que o Mark jogou em mim. Só entrei no carro e fui embora. Acabei indo para o Murphys, um bar no centro da cidade. Eu frequentava lá todas as quintas à noite para jogar trivia, fazia uns 4 anos já. O barman, Dave, olhou para o meu rosto e já foi servindo meu drink de sempre, um whisky sour. Básico, eu sei. Aí o colega de quarto do Mike na faculdade entrou para fazer o turno dele, me viu, e de repente o Dave disse que eu precisava sair. Aparentemente, eu não era mais bem-vindo lá. Legal. Bem legal mesmo. Fui para casa, pro meu apartamento, tentei ligar para Kate de novo. Nada. A essa altura, meu celular estava explodindo de mensagens de parentes e amigos da família. Todo mundo tinha uma opinião. Todo mundo sempre soube que a gente era próximos demais. De repente, cada vez que eu e a Kate saímos juntos ou conversamos virou algo suspeito. Aquela vez que eu a ajudei a se mudar de apartamento depois da faculdade? Obviamente estávamos ficando. O fato de que o namorado dela na época também ajudou? Convenientemente esquecido. Tive que desligar o celular. Fiquei ali, no meu apartamento escuro, com um saco de ervilhas congeladas no rosto, a bolsa de gelo da clínica já tinha derretido, tentando entender como minha vida inteira desmoronou em umas 6 horas. Liguei no trabalho dizendo que estava doente na segunda-feira. Como é que você explica pro seu chefe que seu rosto parece um saco de pancadas de lutador profissional porque seu primo acha que você está dormindo com a noiva dele? Pois, não é uma conversa que eu queria ter. As semanas seguintes foram um inferno absoluto. Você não percebe o quanto sua vida está interligada com sua família, até que todos decidem, de uma hora para outra, que você está morto para eles. Um exemplo rápido, tentei ir à academia como de costume na segunda de manhã, achei que malhar talvez me ajudasse a clarear a mente. Adivinha quem estava lá? O Steve, parceiro de treino do Mike, que aparentemente agora gerencia o lugar. De repente, minha assinatura estava sendo reavaliada e sugeriram que eu procurasse outra unidade. Era como se a cidade inteira estivesse jogando algum jogo distorcido de 6 graus de separação, só que era 6 maneiras de ferrar com o James. Na cafeteria de sempre, a barista era a melhor amiga da prima da Kate. O dono do mercado local ia à mesma igreja que os pais do Mike. Até o meu dentista cancelou minha limpeza. O filho dele joga beisebol infantil com o sobrinho do Mike ou algo assim. A situação no trabalho foi divertida também. Tive que explicar para o meu chefe porque eu parecia ter saído de uma briga de bar. Tentei ser vago, mas a Susan, do setor contábil, ouviu, claro que ouviu, e até a hora do almoço o escritório todo já sabia. Fui chamado ao RH, porque aparentemente alguém, obrigado, Susan, estava preocupado com minha conduta pessoal. Tive que explicar para uma analista de RH de 23 anos que eu não estava envolvido em nenhum relacionamento inapropriado, enquanto ela me olhava como se eu fosse algum vilão de novela. Finalmente consegui falar com a Kate depois de mais ou menos uma semana. A primeira ligação foi tensa. Tensa nível explosão nuclear. Começou com ela gritando comigo por ter arruinado a vida dela, e eu gritando de volta que a minha também tinha sido arruinada. Mas, entre os gritos e o choro, sim, eu chorei, pode me julgar à vontade, a gente começou a realmente ouvir um ao outro. Acontece que o lado dela da história era ainda pior que o meu. Os pais super religiosos dela basicamente a excomungaram. Literalmente no estilo, você está morta pra nós. O pai dela chegou a ligar pro padre para perguntar se dava para excomungá-la formalmente da igreja. Soiler, não é assim que funciona, Sr. H. A mãe dela já tinha empacotado todas as coisas da infância da Kate em sacos de lixo e deixado na varanda. Muito elegante. A situação dela no trabalho também era um pesadelo. Ela era gerente de projetos numa grande empresa de marketing no centro da cidade.
Mas a líder da equipe dela era prima do Mike por parte de mãe. De repente, todos os projetos da Kate estavam sendo redistribuídos, e ela começou a receber advertências por estar distraída no trabalho. Pois é. Por que será que ela estava distraída, né? Talvez porque a vida inteira dela estivesse desmoronando. A gente começou a trocar mensagens para comparar as histórias. Ligar parecia arriscado demais, não queríamos que alguém escutasse e começasse mais fofocas. Nenhum de nós fazia ideia de onde vieram essas acusações. Sempre que perguntávamos por provas, as pessoas só diziam coisas como todo mundo sabe ou era óbvio. Tipo, o quê? O que era óbvio? O fato de que nos conhecíamos desde crianças? Que conseguíamos conversar normalmente sem ser estranho. Uma vez consegui encurralar o Mike. Encontrei com ele num posto de gasolina, ele não podia exatamente fugir enquanto abastecia o carro. A resposta dele foi, eu vi o jeito como você olhava para ela. O jeito que eu olhava para ela? Tá brincando? Eu olhava para ela do mesmo jeito que olhava para Jenny, porque ela era basicamente minha irmã. Lembra daquela mochila com minhas coisas da garagem dos meus pais? Então, finalmente fui buscar o resto das minhas coisas umas 2 semanas depois. Mamãe tinha colocado tudo em caixas e deixado na garagem. Nem se deu ao trabalho de etiquetar, só jogou tudo de qualquer jeito. Achei minhas fotos da formatura do colégio misturadas com decorações de Natal antigas. Meu diploma da faculdade estava enfiado junto com o equipamento esportivo velho. Legal, bem legal mesmo, mãe. A repercussão nas redes sociais também foi divertida. Fui bloqueado por praticamente todo mundo da família. A irmã da Kate, aquela que eu ajudei com as aplicações para a faculdade, postou um status vago sobre cobras na família, que teve mais de 200 comentários. Pessoas com quem eu não falava desde o ensino médio começaram a me mandar mensagens, dizendo que sempre souberam que havia algo de errado comigo. Comecei a receber ligações e mensagens aleatórias de números desconhecidos. Aparentemente, alguém, tenho quase certeza de que foi o irmão da Kate, compartilhou meu número em algum grupo da família. Tive que trocar de número depois de ser bombardeado com mensagens encantadoras, me chamando de tudo, desde destruidor de lares até, bem, dá pra imaginar. Eu e a Kate eventualmente percebemos que precisávamos ir embora. Aquela cidade estava nos sufocando. Todo mundo já tinha decidido que éramos culpados, e nada do que disséssemos ou fizéssemos mudaria a opinião deles. A gente nem conseguia se encontrar pessoalmente para conversar, porque as pessoas com certeza nos viriam e achariam que isso provava tudo. Eu cansei de me defender de algo que eu não fiz. Como se prova um negativo? Como você prova que algo não aconteceu? É impossível. E, aparentemente, para todos que conhecíamos, o fato de que não conseguíamos provar nossa inocência significava que devíamos ser culpados. Depois de cerca de 2 meses vivendo como um eremita, com entregadores do Doordas me olhando estranho, tenho quase certeza de que alguém contou para eles que eu era aquele cara, eu decidi que já bastava. Solicitei uma transferência no trabalho. Felizmente, minha empresa tinha escritórios em Seattle. Meu chefe foi surpreendentemente legal com isso, provavelmente só queria se livrar do drama no escritório, para ser sincero. Eu e a Kate tivemos nossa última conversa antes de deixar a cidade. Decidimos que era melhor seguirmos caminhos diferentes. Ela escolheu Chicago. Eu fui para Seattle. Mantivemos contato pelo Instagram, mas só por lá. Deixamos de nos seguir em todas as outras redes, por precaução. Não queríamos que ninguém fizesse capturas de tela e começasse novos boatos sobre estarmos ainda se encontrando às escondidas. Mudar para Seattle foi interessante. Tente explicar para possíveis colegas de quarto por que você está se mudando de cidade aos 27 anos, com praticamente nenhum móvel. Meu primeiro apartamento era um estúdio minúsculo em Capitol Hill, que custava caro demais, mas era meu, e ninguém lá sabia meu nome nem minha história. Isso não tem preço. Comecei do zero. Novo número de telefone, novo e-mail, tive que abandonar o antigo depois que ele foi bombardeado com inscrições em assinaturas. Bem maduro, pessoal. Até minha conta antiga do PlayStation eu tive que deletar porque alguns amigos do Mike continuavam me mandando mensagens de ódio pelo chat do jogo. Quem faz isso? O trabalho, na verdade, estava indo bem. O bom de ser o novo é que ninguém faz muitas perguntas sobre seu passado. Eu só dizia que precisava de uma mudança de ares, tecnicamente, não é mentira, né? Me joguei no trabalho. Voltei a frequentar a academia regularmente, outra rede, obviamente.
Tentei construir alguma rotina. Descobri um bar legal chamado The Crocodile que tinha noites de trivia nas quartas-feiras. Era um clima diferente do Murphys, lá da minha antiga cidade, mas os bartenders não me olhavam como se eu fosse o próprio diabo, então, já era uma melhoria. Comecei a ir com frequência, conheci algumas pessoas legais, e pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. Aí veio o churrasco do trabalho que mudou tudo. Era verão de 2021, um daqueles raros dias perfeitos de Seattle, sem chuva e sem calor demais. Meu colega Jake estava organizando na casa dele em Ballard. Quase não fui, ainda não me sentia bem em situações sociais com muita gente. Mas o Jake tinha me ajudado a entender o sistema de ônibus de Seattle quando me mudei, então achei que devia isso a ele. Foi lá que conheci a Amy. Ela era amiga da esposa do Jake, do grupo de yoga. Sabe aqueles momentos de filme em que o protagonista vê alguém e tudo ao redor some? Pois é, balela. O que aconteceu de verdade foi que ela me pegou tendo uma conversa absurdamente séria com o cachorro do Jake sobre técnicas corretas de jogar frisbee. Nada suave da minha parte. Mas, de alguma forma, isso levou a gente a conversar. Ela era fácil de conversar. Não fazia aquele gelo de Seattle, onde as pessoas são educadas, mas frias e distantes. Acabamos ficando sentados na varanda do Jake por quase 2 horas, só conversando sobre qualquer coisa. Ela curte podcasts de crimes reais, sim, vejo a ironia, e entendeu minhas piadas idiotas sobre o trânsito de Seattle. Começamos a namorar pouco tempo depois. No terceiro encontro, eu sabia que precisava contar tudo. Você não constrói algo verdadeiro com mentiras, certo? Então, eu contei tudo. O casamento, as acusações, o drama com a família. Tudo. Achei que ela fosse sair correndo. Em vez disso, ela simplesmente escutou, de verdade. Fez perguntas que mostravam que queria entender, não julgar. Quando terminei, tudo o que ela disse foi: "Isso é realmente uma droga. Quer tomar um sorvete?" E, de alguma forma, essa foi exatamente a resposta certa. A parte estranha? Ela começou a seguir a Kate no Instagram. Eu havia mencionado que mantínhamos um contato mínimo. Acontece que as duas, Amy e Kate, são obcecadas por um podcast chamado Crime Junkie, e, de repente, estavam trocando mensagens sobre os episódios. Quando me dei conta, elas tinham começado um tipo de clube do livro virtual com outros fãs de crimes reais. Fazem chamadas por Zoom a cada 2 semanas, com vinho e petiscos, para discutir o que estiverem lendo. A vida da Kate também melhorou. Ela conheceu um cara chamado Chris, através do trabalho, em Chicago. Ele é um tipo de desenvolvedor de software que, aparentemente, não consegue programar sem pelo menos 3 monitores, palavras da Amy. Eles falam de várias coisas aleatórias no clube do livro. Ele parece decente, a trata bem, não tira conclusões absurdas, o básico, sabe? Começou a parecer que talvez tudo tivesse acontecido por um motivo. E não me entenda mal, ainda doeu perder minha família e minha cidade natal. Ainda tenho dias em que sinto falta da comida da minha mãe ou me pergunto como estão meus sobrinhos e sobrinhas agora. Mas construí algo bom aqui. Amigos de verdade, que realmente confiam em mim. Uma namorada que me escuta. Uma vida que é realmente minha. Engraçado, eu gosto mais da versão de mim em Seattle do que da versão de mim em Portland. O eu de Portland estava sempre tentando agradar todo mundo, pisando em ovos por causa dos dramas da família. O eu de Seattle simplesmente vive. Vai trabalhar, joga videogame, leva a Amy para experimentar novos restaurantes, existe sem precisar olhar por cima do ombro o tempo todo. Fiquei sabendo pela Kate que os pais dela ainda falam mal de mim na igreja. Aparentemente, virei uma espécie de história de alerta, um lobo em pele de cordeiro ou algo assim. Legal. Bom saber que, 5 anos depois, eles ainda falam de mim. Bem saudável, senhor e senhora H. Então lá estava eu, vivendo minha melhor vida em Seattle. Bom emprego, namorada incrível, até comecei a fazer aulas de culinária, e, surpreendentemente, sou bom com massas. O resto ainda é trabalho em andamento. Aí, no mês passado, tudo veio à tona de novo, como uma ressaca maldita. Tudo começou numa terça-feira. A Amy trabalha de casa na maioria dos dias, já que a empresa dela virou remota depois da Covid e nunca voltou ao presencial. Ela costuma ir a pé até um restaurante mediterrâneo aqui perto para almoçar. Eles fazem um shawarma que é basicamente crack em forma de sanduíche. Naquele dia, ela voltou para casa e algo estava errado.
Havia um bilhete colado na nossa porta. Não era do tipo desculpe, perdemos sua entrega ou panfleto de serviços, moramos em apartamento, mas continuam deixando esses papéis. Era só uma folha branca com a frase, precisamos conversar. Eu volto esta noite. Sem nome, sem número, nada. Só isso. Meu nome é o que está na caixa de correio. A Amy ainda mantinha o antigo apartamento como imóvel de aluguel, então não está no contrato. Por isso, ela achou que era para mim. Ela me ligou no trabalho, o que nunca acontece, porque ela odeia ligações e normalmente só manda mensagem. Deu para perceber que ela estava assustada, porque começou a falar super rápido e esquecer de respirar entre as frases. Saí do trabalho mais cedo, quem não sairia? Quando cheguei em casa, a Amy tinha trancado todas as portas e estava segurando seu antigo taco de softball da faculdade. Ela jogou na Liga da Divisão 1 da Universidade Estadual de Washington e ainda tem um swing poderoso. Às vezes vamos aos cages de rebatidas, e ela sempre me derrota. Mas vê-la assustado o suficiente para segurar o taco, aquilo foi diferente. Ficamos acordados até tarde naquela noite, esperando. A Amy, como sempre faz quando está ansiosa, assou 3 fornadas de cookies. Colocamos alguma série idiota da Netflix para passar, nem estávamos prestando atenção. Ninguém apareceu. Mesma coisa na noite seguinte, e na outra. Justo quando começamos a pensar que talvez fosse uma pegadinha ou um engano de endereço, aconteceu, na sexta noite. Eram mais ou menos 8h30. Tínhamos acabado de jantar, pedimos comida, porque nenhum dos dois queria cozinhar, quando alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico e meu estômago despencou. Era o Mike. De pé ali, com as mesmas roupas do dia anterior, claramente sem fazer a barba há dias, cambaleando levemente como se estivesse bêbado ou extremamente cansado, ou os dois. Amy pegou o taco. Eu disse que não precisava, mas não discuti. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança presa. Provavelmente não impediria ele se resolvesse entrar em modo furioso de novo, mas achei melhor do que nada. A conversa foi mais ou menos assim. Mike, ei, posso entrar? Eu, absolutamente não. Mike, vamos lá, cara, só quero conversar. Eu, da última vez que você quis conversar, eu acabei na emergência. Mike, olhando para os pés, sobre isso, eu vim pedir desculpas. Eu, desculpas aceitas. Tchau. Comecei a fechar a porta. Mike, espera. Eu sei a verdade agora, sobre tudo. Eu, legal. Boa história. Ainda não vou te deixar entrar. Mike, preciso me desculpar com a Kate também. Você pode me passar o contato dela? Eu literalmente ri. É sério isso? Isso não vai acontecer. Mike, por favor, só quero consertar as coisas. Você teve 5 anos para consertar as coisas. 5 anos de silêncio. E agora aparece na minha porta esperando o quê, exatamente? Ele continuou tentando falar, mas eu já tinha tido o suficiente. Disse que avisaria a Kate que ele estava tentando entrar em contato, e que se ela quisesse falar com ele, era decisão dela. E fechei a porta. Atrás da porta, ainda ouvi ele gritar algo sobre eu desbloquear minha mãe porque ela queria falar comigo. Voltei para a sala, onde a Amy ainda segurava o taco como se estivesse pronta para jogar uma final. Liguei para Kate na hora. Achei que ela precisava saber que o Mike estava tentando fazer contato. Ela ficou tão surpresa quanto eu. Deixou bem claro que não queria que eu passasse o contato dela, o que eu entendi perfeitamente. Toda essa situação me afetou mais do que eu esperava. Tive dificuldade para dormir naquela noite. Fiquei pensando no Mike aparecendo assim. Ele parecia mal. Não só desleixado e amassado, mas derrotado. Nada como o cara que tentou me destruir fisicamente 5 anos atrás. A Amy foi incrível em meio a tudo isso. Ela normalmente é essa pessoa tranquila, divertida, que faz trocadilhos ruins e dança enquanto lava a louça. Mas naquela semana, a Amy entrou totalmente em modo protetora. No dia seguinte, ela instalou uma campainha com câmera. Somos inquilinos, mas ela disse que preferia perder o depósito do que se sentir insegura. Começou a trabalhar na cafeteria do térreo em vez de ficar em casa e até ligou para o irmão, que é policial em Tacoma, para perguntar sobre ordens de restrição, só por precaução. Demorei alguns dias para decidir o que fazer em relação à minha mãe. Finalmente desbloqueei o número dela, mas mandei uma mensagem em vez de ligar, ouvi dizer que você quer conversar.
Achei que agora a bola estava com eles. Depois de 5 anos de silêncio, eles não podiam simplesmente aparecer e esperar que tudo estivesse bem. Depois da visita surpresa do Mike, minha mãe começou a mandar mensagens, não ligações. Acho que ela entendeu que eu ainda não estava pronto para isso. E foi assim que a primeira troca de mensagens aconteceu. Mamãe, queremos que você volte para casa. Eu estou em casa. Mamãe, você sabe o que eu quero dizer. Queremos pedir desculpas e ter você de volta na família. E o que motivou isso? Mamãe, agora sabemos o que realmente aconteceu. Demorou só 5 anos, legal. Sim, fui sarcástico. Me processem. Finalmente, depois de muita troca de mensagens, ela contou tudo. 2 anos após o casamento, não o da Kate, mas o que o Mike teve com a Jessica, uma garota da academia dele, tudo começou a desmoronar. Descobri que ela era a mesma que vi no casamento da Kate, a noiva que parecia deslocada, sentada sozinha. Agora faz sentido. O casamento deles foi um desastre desde o início, brigas constantes, problemas de confiança, o pacote completo. Durante uma das maiores discussões, cerca de 6 meses atrás, a Jessica deixou escapar algo como: eu não destruí o relacionamento da Emily só para passar o meu casamento inteiro ouvindo falar dela. Deixa isso afundar bem. Acontece que a Jessica inventou tudo. Toda a história. Ela tinha uma queda pelo Mike, viu o quão próximo ele era da Kate e decidiu eliminar a concorrência. Disse ao Mike que tinha visto eu e a Kate juntos, inventou detalhes sobre encontros secretos e mensagens escondidas. Mas, quando o Mike pediu provas, ela não conseguiu mostrar nada, porque, claro, nada disso aconteceu. E aqui está o pior: quando o Mike contou isso para a família, todos acreditaram. Sem questionar. A lógica deles era que o Mike jamais arruinaria o próprio casamento se não estivesse absolutamente certo. Porque, aparentemente, estar certo significa acreditar na palavra de uma desconhecida da academia ao invés de pessoas que você conhece a vida inteira. Nenhuma pessoa, em nenhuma das duas famílias, parou para conversar comigo ou com a Kate. Ninguém pediu provas. Ninguém pensou: ei, talvez devêssemos ouvir o lado deles antes de destruir a vida dos dois. E o melhor, ou pior, de tudo, a Jessica já tinha histórico desse tipo de coisa. Depois que tudo veio à tona, o amigo do Mike, o Tom, lembrou que ela tinha feito algo parecido na academia anterior. Acusou um treinador de assédio porque ele se recusou a largar a namorada para ficar com ela. Mas, claro, ninguém se deu ao trabalho de verificar isso antes de transformar meu rosto em saco de pancadas do Mike. A Kate está levando tudo isso até pior que eu. Todas aquelas pessoas da igreja que a trataram como se fosse o pecado encarnado. Os pais dela, que literalmente colocaram suas memórias de infância em sacos de lixo. O chefe dela, que tornou a vida dela um inferno até ela se demitir. Nenhum deles se deu ao trabalho de verificar nada. Quer uma linha do tempo divertida? Junho de 2019, desastre no casamento. Julho de 2019, eu e a Kate deixamos a cidade. Dezembro de 2019, Mike começa a namorar a Jessica. Março de 2020, eles se casam. Apressadinhos, né? Agosto de 2021, conheço a Amy. Setembro de 2024, Jessica finalmente admite que inventou tudo. Outubro de 2024, todo mundo de repente quer pedir desculpas. 5 anos. 5 anos inteiros sendo páreo da família. 5 anos sem aniversários, feriados, casamentos, nascimentos. 5 anos ouvindo que os meus sobrinhos e sobrinhas estavam sendo ensinados que o tio James é uma má pessoa. Tudo por causa de uma garota da academia que não conseguia lidar com o fato de que meu primo era feliz com outra pessoa. A Amy tem sido meu alicerce em tudo isso. Quando contei para ela o que aconteceu, ela ficou em silêncio por 1 minuto e depois disse: então, o que você está me dizendo é que sua família inteira é mais burra que um saco de pedras. Foi a primeira vez que ri desde que descobri tudo. A resposta da Kate foi menos engraçada. Citação direta da nossa ligação: eles podem pegar os pedidos de desculpas e enfiar onde o sol não bate. Fala mesmo, Kate. A pior parte nem é a mentira em si. É o quão facilmente todo mundo acreditou nela. Pessoas que me conhecem desde que eu nasci. Que me viram crescer. Que supostamente me amavam. Todas decidiram que essa história absurda entre mim e a Kate fazia mais sentido do que a verdade. Minha mãe continua mandando longas mensagens de texto, dizendo como estão arrependidos, como deveriam ter sabido melhor,
como querem consertar tudo. Meu pai até tentou me ligar, bloqueei na hora. A Jenny tem mandado fotos dos filhos com legendas cheias de culpa, tipo, eles querem conhecer o tio. Mas aqui está a verdade. Você não pode simplesmente apertar o botão de reset depois de 5 anos tratando alguém como lixo. Não dá pra só dizer ops, foi mal, e esperar que tudo volte ao normal. Confiança é como um espelho. Depois que quebra, você pode até colar os pedaços, mas sempre vai ver as rachaduras. Eu aviso vocês se algo mais acontecer. Obrigado por lerem. Atualização final. Bem, Reddit, é isso. A atualização final. Kate e eu decidimos que era hora de encarar a verdade em casa. Concordamos em nos reunir com as duas famílias, mas nos nossos termos. Eu escolhi um local neutro, uma cafeteria no centro da cidade, onde nenhuma das famílias tinha qualquer ligação. A Kate estava ansiosa demais para voar só por isso, então configuramos meu notebook com ela no Zoom. Ela estava no Viva Voz, mas com a câmera desligada. Queria ouvir tudo, mas não queria ver o rosto de ninguém, e sinceramente, não dá para culpá-la. Estavam todos lá. Meus pais. Mike. A Jéssica, com uma cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Os pais da Kate. Meus irmãos. Até o Tom apareceu, provavelmente com peso na consciência por ser o padrinho que não me defendeu. Antes que alguém começasse com pedidos de desculpas, estabeleci algumas regras. A Kate pode ouvir tudo. Ela decide se quer falar ou não. Se ela desconectar, a reunião acaba. Ninguém encosta em mim, olhando para você, Mike. Nada de culpa religiosa, essa foi para os pais da Kate. Primeira a falar foi a Jéssica. Ela estava abatida. Problemas no casamento não estavam fazendo bem a ela. A grande explicação dela? Que estava apaixonada pelo Mike e achava que a Kate não o merecia. Só isso. Essa foi, literalmente, a razão pela qual ela destruiu a vida de várias pessoas. Não foi um mal-entendido, nem troca de identidade. Ela simplesmente quis o meu primo e decidiu explodir a vida de todo mundo ao redor para conseguir isso. O Mike tentou se desculpar pelos socos. Na verdade, perdi a conta, disse ele. Comentou que deveria ter sabido que não podia acreditar na Jéssica sem provas. Sério, Sherlock? Talvez confirmar as coisas antes de virar lutador de WWE e atacar o rosto do seu primo fosse uma ideia melhor. Depois vieram os pais, de ambos os lados. Isso foi interessante. Minha mãe tentou me abraçar quando entrei. Dei um passo para trás. O olhar no rosto dela foi como se eu a tivesse esbofeteado. Pois é, lembra como você se sentiu quando empacotou minhas fotos de infância como se fossem lixo, mãe? O pai da Kate começou com os discursos bíblicos sobre perdão, até que a Kate ativou o microfone e cortou tudo na hora. Palavras exatas dela: você colocou minhas coisas em sacos de lixo e deixou na chuva. Não ouse citar as escrituras para mim. Nunca vi o Sr. H sem palavras, foi quase incrível. Minha irmã Jenny chorou, dizendo quantos filhos perguntam sobre mim. Legal, irmã. Onde estava essa preocupação quando você ajudou a mamãe a empacotar minhas coisas? Quando me bloqueou em todas as redes? Quando contou para a igreja inteira o quão horrível eu era? A questão sobre família é a seguinte: elas deveriam ser as pessoas que mais te conhecem. As que mais confiam em você. As que, no mínimo, te dão o benefício da dúvida. Mas cada pessoa naquela sala escolheu acreditar no pior sobre mim e sobre a Kate. Sem fazer perguntas. Sem pedir provas. Apenas, é óbvio que eles eram amantes secretos. Vamos destruir a vida deles. Então eu disse isso a eles. Disse a Jéssica que ela construiu sua felicidade curta e frágil sobre a dor dos outros. Disse ao Mike que a falta de confiança dele destruiu muito mais do que apenas o relacionamento com a Kate. E disse aos pais, de ambos os lados, que eles mostraram exatamente quão condicional era o amor deles. E agora vão ter que conviver com isso. A Kate falou no final. Estava calma, o que, de certo modo, foi pior do que se tivesse gritado. Ela só disse: a pior parte não é que a Jéssica mentiu. É que nenhum de vocês achou que a verdade valia a pena. Vocês nos descartaram com base em fofocas. Isso diz mais sobre vocês do que jamais disse sobre nós. E então ela desconectou. Fim da reunião. Meus pais continuam tentando consertar as coisas. Mamãe manda mensagens longas e emocionadas sobre família e perdão.
Papai, aparentemente, anda dizendo para as pessoas que está me dando espaço. Valeu, pai, só 5 anos atrasado nisso. Os pais da Kate, de repente, querem visitá-la em Chicago. Boa sorte com isso. Mas aqui está a verdade, a Amy e eu construímos uma vida aqui. Uma vida boa. Tenho um anel escondido na gaveta das meias, não conta para ela, mas vou pedir em casamento no mês que vem. A Kate está feliz com o Chris. Nós dois temos amigos de verdade, que realmente confiam em nós. Temos empregos de que gostamos. Vidas que construímos do zero. Às vezes, a família que você escolhe é melhor do que a que você recebe ao nascer. Às vezes, coisas quebradas não devem ser consertadas. E, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ser feliz, sem as pessoas que te jogaram fora. Foi assim que o casamento do meu primo destruiu minha antiga vida, e, sem querer, me levou a uma melhor.